Criada em 2011, a Lei 12.485 tem como objetivo remover as barreiras na competição do setor audiovisual, incentivando a produção e distribuição de conteúdos feitos no Brasil, de forma que mais brasileiros tenham acesso a estes materiais. Também conhecida como Lei das Cotas da TV Paga, prevê que todos os canais devem veicular semanalmente um mínimo de 3 horas e meia de conteúdo brasileiro em horário nobre, sendo que metade disso seja de produtoras independentes. Além de que, em todos os pacotes oferecidos aos consumidores deverão ser incluso um canal brasileiro a cada 3 estrangeiros. Após ser discutida por quase 5 anos no Congresso Nacional, o Código tinha como debate transformar o mercado de TV por assinatura, fazer com que ele voltasse a crescer e gerar maior competição na qualidade do conteúdo veiculado. Em 2013, o canal Lully de Verdade fez um vídeo explicando como funciona a TV paga no Brasil. Semana, assim, quando vocês ficam em casa e ficam vendo qualquer canal de televisão, como tem muito programa ruim, sabe aquela lenda de que no domingo não passa nada de bom na televisão? Pois é, você tem, sei lá, 200 canais na sua televisão a cabo e nenhum deles tem um programa legal no domingo. Não é triste isso? E mesmo assim, quando você vai pensar pelo lado da burocracia, do dono de uma empresa, do dono de um canal, dono de um meio de comunicação, você tem lá um projeto de uma produtora independente brasileira que só vai fazer o projeto se você aprovar e der um dinheirinho pra ela e comprar o projeto dela. Ou você tem uma tonelada de outros produtos americanos e europeus que já estão prontos, que já estão sendo vinculados em outros países, que se provaram ser um certo sucesso, assim, não é necessariamente o próximo uau, mas tá dando certo. Você vai investir o seu dinheiro que você vai comprar um programa investindo numa coisa nacional que você não tem certeza sobre o resultado final, ou sobre uma coisa que já tá pronta, é só dublar, só legendar e bota no canal. Então é óbvio que as emissoras nunca deram muita chance pro produto nacional. O produto nacional é feito por produtoras independentes. As produtoras independentes não estão vomitando dinheiro pra fazer qualquer produto e daí procurar alguém pra comprar. Em geral, elas procuram alguém pra comprar, pra daí fazer alguma coisa. De acordo com dados da Ancine, em 2015 foram registrados mais de 13 mil horas de obras inéditas brasileiras independentes, sendo 75% obras seriadas e 14% de longa-metragens. Você tá falando assim comigo, cara? Você tá nervoso? Porque sim, porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. E destes números, 40% de variedades e 32% de documentários. De início, houve a estimativa que 400 milhões de reais anuais fossem destinados à promoção do conteúdo com produtores independentes. Além disso, a regionalização também se fez presente no desenvolvimento da lei. A intenção era dar maior incentivo para regiões onde antes não havia, descentralizando assim o mercado audiovisual, fugindo do eixo Rio-São Paulo e equilibrando o conteúdo gerado por todo o Brasil. Esse mecanismo regulamentou as receitas do pagamento da Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. 30% do rendimento da Condecine deve ser destinado às produtoras brasileiras da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, favorecendo uma construção descentralizada dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Assim, a lei incentivou a geração de empregos no setor em diversas regiões do país. Carolina, quando a gente fala em gerar mais empregos, a gente está falando de que profissões? Estamos falando da cadeia do audiovisual, né? Desde o diretor do audiovisual até o cinegrafista, os técnicos, o editor, o roteirista, o produtor, o ator, o jornalista, toda a cadeia do audiovisual. Eu acho que isso é muito importante pra gente, porque a gente chegou numa hora que o Brasil é tão grande, tem tanta história para contar, que essa lei chegou assim num momento que a cadeia audiovisual, desde os jornalistas, os atores, os diretores, os cineastas, queriam isso, entendeu? Então, por isso que essa grande comoção, esse grande movimento no Brasil inteiro, para poder entender essa lei, e desde então,
começar a produzir. Isso é muito interessante para você de casa que nos assiste e que tem esse gosto pelo audiovisual, você que quer fazer cinema, televisão, mas muitas vezes fica desestimulado justamente pela falta de oportunidade, aquele mercado enxuto. Acho que a notícia não poderia ser melhor. Apesar do incentivo, segundo dados divulgados pelo Sebrae em 2017, entre as mais de 7.000 produtoras regulares existentes na época, 61% estavam no eixo Rio-São Paulo, sendo que metade das produtoras se dedicavam exclusivamente a filmes publicitários e somente 17% à produção de conteúdo não publicitário, porém, não de forma exclusiva. A lei da TV paga ainda assegura recursos complementares ao Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, que são captados pelos repasses provenientes do Condecine, taxação que incide sobre a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas. Estes repasses ao FSA trouxeram novas oportunidades na maneira de captar recursos para financiar o desenvolvimento de projetos audiovisuais. Mas não pense que para estar dentro da lei, os canais devem apenas inserir as 3h30 de conteúdo nacional em sua programação. Além disso, as séries, filmes, animações ou documentários devem ser exibidas em horário nobre. Para os canais infantis, o horário nobre é das 11 às 14 horas ou das 17 às 21 horas. E para os demais canais, o horário nobre é das 18 à meia-noite. A lei ainda determina que metade destes programas devem vir de produtoras independentes, ou seja, aquelas que não possuem vínculo ou são controladas com qualquer indústria audiovisual, como canais, programadoras ou distribuidoras. Em um exemplo, a Fox Live seria o canal e a Fox a programadora e a NET a distribuidora. No entanto, não são consideradas para a lei qualquer tipo de produção nacional. Há ressalvas para o tipo de material exibido. Eventos esportivos, telejornais, infocomerciais, jogos eletrônicos, propaganda, política ou manifestação religiosa são considerados produtos não qualificados. Além disso, as produções precisam ter CPB, o Certificado de Produto Brasileiro, e também o CRT, Certificado de Registro de Título, a fim de provar que aquele produto é realmente nacional. Adeus, cheirinho de suor! Depois de 8 anos de sua implementação, a Lei da TV Paga conseguiu ampliar a produção audiovisual brasileira e também o número de produtoras independentes, assim como a distribuição e a exibição de produtos nacionais, além de unificar a legislação já existente. Apesar de todos os avanços, ainda são necessárias adequações para que a lei consiga sobreviver com eficiência ao tempo. Hoje, talvez a lei precise de revisão, principalmente devido ao surgimento dos serviços de streaming. Em recente caso, a Fox passou a disponibilizar pacote online com seus 11 canais, entre eles o Fox Sport, NetGeo Wild e o Fox Live FX. Com assinatura, é possível ver os programas quando quiser e também a programação ao vivo, porém é o mesmo conteúdo transmitido pela TV paga. A HBO, que também oferece seu conteúdo da TV em streaming, já atua diferente, não disponibilizando seus canais online somente conteúdo. A forma de transmissão da Fox, optando por transmitir os seus canais online, acabou gerando alguns problemas. Para a Anatel, a Fox violou 3 pontos da Lei 12.485, pois deu acesso
acesso ao conteúdo da TV paga para não assinantes do serviço, ofereceu grade de programação e transmissão ao vivo nos moldes de que é oferecido na TV paga, e não respeitou em sua programação as cotas de conteúdo nacional. De acordo com especialistas, este caso foi um sinal de que é preciso rever a legislação, pois ela está ficando antiga. Na época de sua implementação, a Sky chegou a realizar algumas campanhas contra a lei. Os materiais eram voltados para o público final e os assinantes, e afirmava que, com o controle remoto do consumidor, estaria nas mãos da Ancine, que queria determinar o que o público assistiria na TV paga. Foi feito material impresso e site para divulgar a visão da distribuidora, além de campanha com influenciadores da época, principalmente ligados ao esporte. É isso mesmo que você ouviu. A programação dos atletas brasileiros de jogos esportivos não serve para atingir uma cota de conteúdo nacional na TV paga, que privilegia apenas os filmes brasileiros independentes no seu horário nobre. Isso quer dizer que um jogo de vôlei, basquete, uma corrida de Stock Car e todos os outros esportes e canais esportivos podem prever espaço na sua programação em razão de uma imposição legal. A Sky acredita que esse assunto é relevante para a sociedade. A própria Ancine explicou que os canais inteiramente de esporte, assim como jornalísticos, que não foram classificados como espaço qualificado, não seriam prejudicados pela lei. Os canais apenas estariam livres da obrigatoriedade de exibição das 3h30 semanais, podendo continuar a exibir os mesmos conteúdos que já exibiam. Segundo a lei, eles só teriam que respeitar o limite mínimo de 25% da publicidade, como todos os outros canais. O Brasil não foi o único a adotar um sistema de cotas para televisão. Canadá, Coreia do Sul, Austrália e os 27 países que compõem a União Europeia também estabeleceram obrigações de veiculação para a valorização de produções nacionais. Obviamente, cada um de sua maneira e agindo conforme a realidade do audiovisual na região. Na Europa, por exemplo, a determinação de conteúdos locais no espaço qualificado é de 50% e se aplica a todos os canais. Além disso, todos os canais presentes no mercado europeu, sejam de TV aberta ou fechada, têm de ser programados em terras europeias, com exceção de canais de jornalismo internacional voltados para comunidades estrangeiras. A Lei 12.485 veio para mudar completamente e aquecer o mercado audiovisual brasileiro. É claro que, após anos de sua implementação, o mercado mudou, sendo necessárias atualizações e adaptações. Mas, para quem almejou entrar no mercado desde sua execução, a visão foi muito mais otimista.